Salve, salve, gente linda! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Podmuc, Espiritualidade, Boas Histórias. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o meu amigo Padre Bruno. Seja bem-vindo, Padre, obrigado. Sua bênção. Deus abençoe. Obrigado pelo convite, meu irmão. Muito feliz. Vamos contar um pouco dessa história. Nos bastidores aqui já apareceu uma história que a gente não imaginava, a gente vai contar um pouquinho pra frente. Padre, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Muito bom ter o senhor aqui. Muito obrigado, muito feliz. E hoje eu tenho que ir muito bem, porque eu sirvo na capela do oratório, que o padre é o responsável. Então, se eu não for bem aqui, aí vai ser complicado. Ficar mais vezes a mim. Padre, vamos lá, vamos começar a contar essa história, de onde vem o Padre Bruno até chegar aqui, sacerdócio. Conta um pouquinho da história do senhor, vamos permear por essa história aí. Muito bem. Bom, eu sou de Lorena, sou vizinho. Lorena? Lorena. Ixi, olha aí. Sou vizinho, sou daqui do Vale Paraíba. Então, eu bebi da espiritualidade desse povo. Que legal. Me acostumei, como nós, de estar muito próximo da Canção Nova, de Aparecida. Então, minha família toda católica. Sou ex-aluno salesiano de Lorena, no Colégio São Joaquim. Referência de professores, de padres. Espiritualidade muito forte, muito né? forte. A vida de Dom Bosco muito... Nós estamos falando de Lorena ali, nós estamos falando de Padre Mário Bonatti, Júlio Comba. Esse era sensacional. Padre Hugo, um pouco mais dos antigos, que tocava violino nos o Padre Hugo eu não conhecia. Da escola. O Padre Júlio Mário, sim. E Padre Júlio Comba foi meu confessor, né? Confessei muito com ele. Muito sensacional, bom, né? Muito bom. É um banho de Deus, né? Nossa, confissão com ele. Um homem simplicidade calmo. de Deus mesmo. Porque ele era muito profundo na fala, né? Tudo aquilo que ele... No testemunho dele. Sim, né? sim. Então, eu cresci no berço da minha família católico, a escola, um apelo religioso também, além do ensino, muito forte, mas nunca me despertou ser coroinha. Eu nunca fui coroinha, eu nunca li na missa, eu nunca fiz nada. Eu ia, no começo, criança, início de adolescência, porque meus pais falavam, não, tem que ir, acabou, né? Não tem conversa. Isso não tem conversa. Inegociável, né? Inegociável. Então, eu ia, né? Ia e, quando era criança, bem criança, dormia no colo da minha mãe, na missa. Então, né? Cheguei aí na Canção Nova, no início, eram uns bancos de madeira, muito rústico ainda, né? Então fui... A gente tá contando essa história aqui, bem no começo de lá. As pessoas estão contando. Eu fui lá. Então... Quando o senhor foi, já tinha rincão grandão? O rincão menorzinho? Era a Capela de Sapê. Isso, a gente contou isso. Então, sempre na minha vida um contato com o religioso. Por conta da espiritualidade na escola. Na escola. E da sua família. Da minha família, sim. Exato. Minha avó paterna, muito devota de Nossa Senhora Aparecida, enfim, Nossa Senhora Aparecida em casa é muito próxima a imagem, a devoção. E acho que aqui é muito forte aqui nessa região para todos nós, né? Essa influência. É uma referência, assim, é interessante. A Basílica de Aparecida é uma sensação de casa. É uma sensação de que conheço tudo, não é algo assim turístico que eu vou admirar, não, a gente tá no quintal, né? Um quintal. A casa dos meus pais, Aparecida, é 15 minutos de carro. Então, cresci muito. Ia lá com seus pais? Sim, muito. Seus pais frequentavam muito? Muito. Ia viajar, antes tinha que passar lá, meus missa, pais também. Depois de seguir viagem, primeiro tinha que ir lá na missa, pedir a bênção da mãe, e dali pra frente meu pai e a mãe também faziam isso. Meus pais até hoje, se meu pai, sei lá, troca de carro, tem que ir lá para abençoar o carro, até hoje. Né? Mas depois, no ensino médio, um casal de amigo dos meus pais, uma noite no jantar lá em casa, eles falaram assim, olha, vai ter aldeias de vida. Em Lorena tem as aldeias de vida. Padre Pedro Cunha. Exato. Né? Você não quer fazer? É legal. O que é aldeia? Aldeia é índio, é um voluntariado.
Daí falou, não tem nada a ver. É um retiro, que tem um jovem. Enfim, aí explicaram, fazendo uma chácara. Muito bom. Então tinha quantos anos? Quantos anos você tinha aí? Eu estava no 2º ano do ensino médio. Eu era 16, 15 para 16, por aí, né? Aí, por educação, eu agradeci o convite. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer uma ficha, você preenche essa ficha, você tem que ir nesse endereço para entregar essa ficha, combinar datas e a logística disso. Eu agradeci, muito obrigado, e, enfim. Mas foi um convite que não fez cosquinha, entendeu? Aleatório, não, né? Agradeci por educação. Meu pai, meu pai. Falei, sim. Eu nunca ouvi falar de aldeia, nunca, nada. Então, não me interessei. E não era algo que comungava com a espiritualidade salesiana, né? Não tinha, vamos dizer assim, não no sentido da espiritualidade, mas não conversava, né? Não tinha uma porque a aldeia é mais assim, renovação. Isso. E a espiritualidade salesiana tem renovação, mas não é o muito forte. dela, né? É tem muito específico. Né? Bom, eu sei que passou poucos dias, minha mãe veio me cobrar. Você preencheu a ficha? Eu falei, não, mãe, eu não preenchi ficha. Não vou preencher. Só agradeci, pô. Não, mas você falou que você ia preencher. Coisas de mãe, por né? educação, mãe, mas eu não quero. Mas você falou. Não, eu falei, não, mãe, não vou preencher. Não, obrigado, não vou. Né? Não vou. E pelo que eu entendi da data, depois da semana de prova, não. Daí, minha mãe não ficou feliz com a minha resposta. E aí passou, acho que no dia seguinte ela veio me cobrar. Não, você falou, você vai preencher. Eu falei, bom, então eu vou preencher. Eu sei que quando eu for entregar essa folha preenchida, eu vou ter que fazer uma pequena entrevista para entender quem é você que está indo fazer esse retiro. E lá eu falo, não, obrigado, fui até forçado a preencher essa ficha e não quero. Mas aí fui no horário que tinha que ser, né? Não demoraram um pouco até para me atender, foi tudo meio que dando errado, assim. Aí você tá, beleza, ainda falei, bem. Olha, é um sinal. É um sinal para eu não fazer isso aqui, não quero. Não fui tão claro, eu fiquei com vergonha na hora, não fui tão claro, falei, eu não quero fazer esse retiro. Eu não fui muito claro. Propositalmente, mas ficou muito que, pode deixar, eu vou ver. Aquelas respostas muito vagas, né? Mas chegou o dia. Chegou o final de semana. Minha mãe falou, não, você vai. Você vai, eu vou arrumar as coisas, tem que levar um colchão, uma roupa. Não, você vai. Daí, foi, me colocou no carro, me levou até lá, a chácara, na estrada Lorena Piquete, né? Tem lá na aldeia. E aí, desceu a minha mala, você tem que ir ali conversar com tal pessoa, dar o seu nome, ver o lugar para deixar a mala, essa parte inicial, normal. Na hora que eu olho, cadê minha mãe? Já tinha ido embora. Eu falei, meu Deus do céu. E agora? Eu falei, mas quem que deixou ela embora? Aí, bom, mas eu tava assim, desanimado, morrendo de vontade de ir embora, zero vontade de ficar. Né? Era final de semana, né? Isso era uma sexta, final de tarde já. Eu falei, olha, acabava o domingo com o almoço. Falei, louco para ir embora, não conhecia ninguém. Eu até fiquei procurando algum conhecido e falar, olha, você não me leva embora? E no início, chamava o tio Pedro Aquino, irmão do Felipe Aquino, falava, olha, então é assim, vai funcionar assim, e me explicou mais ou menos daquilo que era possível falar. Tem a dinâmica, tem as partilhas, mas tudo bem. Alguém aqui quer ir embora, por favor, levanta a mão. Aí me animou. Eu falei, eu vou esperar alguém levantar a mão, para eu não ser o diferente. E vou junto. E aí, levantou, eu já levanto. E vamos embora. E aí, esperando, olhando, perguntando, tentando incentivar as pessoas. Mas você vai ficar? Você não quer ir embora, não? E ninguém levantou a mão. Aí eu fiquei desanimado. Sexta-feira, foi uma sexta-feira santa para mim. Muito desanimado. A minha paixão. Eu falei, não quero, eu só vim essa ideia. Não quero estar aqui. Quero ir embora. Mas, bom, no domingo eu não queria ir embora de lá. Né? No domingo eu não queria ir embora do lugar. Foi muito bom, assim. As experiências, partilhas, nada foi forçado.
Já que você está aqui, faça isso. Já que você está aqui, viva isso. Nada foi forçado. A aldeia é muito bonita nisso, né? Ela propõe, né? Ela propõe. O Padre Pedro tem muito isso. Ela é uma propõe. proposta, ela não é uma imposição. Você Não. tem que fazer isso aqui. Isso é muito bonito nessa dinâmica. E o legal é que tudo tem uma lógica, tem uma sequência e uma lógica. Agora nós vamos viver isso. Agora é o momento da gente partilhar, para quem desejar partilhar como é que foi essa dinâmica, enfim. Daí, domingo eu vim embora, sem querer vir embora. Tamanha experiência. Tamanha experiência. Eu nunca tinha vivido uma experiência, essa palavra, experiência. Eu vivia, não sei, uma fé de adolescente, um devocionismo. Convencimento por aquilo que seus pais... Exato. Né? Acho que a primeira fé é essa nossa, né? É um convencimento dos pais, né? E assim, como eu sempre frequentei a missa no Santuário São Benedito, era Padre Mário, Padre André Torres, virou um amigo pessoal. Então, assim, missas, homilias bem preparadas, né? Assim, só celebrações bonitas. Padres inteligentíssimos, né? Então, eu gostava. Então, isso... Né, intelectualmente isso mexia. Mexia. Então, eu entendia. Por que eu estou celebrando Semana Santa? Por que é Natal? Enfim. Então, eu gostava. Mas, experiência foi a primeira vez. Né? E daí aquilo já mexeu. Mas, até então, nada de vocação sacerdotal. Nada. Continuei o 2º ano do ensino médio, 3º ano. Depois, você é convidado a participar das formações por um período, depois você começa a ajudar nessas aldeias aos finais de semana. E eu fiz tudo. Seguiu o caminho. Aí, fiz tudo porque eu quis mesmo. Era todo sábado à tarde. E sua mãe, como é que ficou nisso? Ela gostou. Meus pais, você acha, nossa, para quem nunca não queria, agora tá indo até demais. Né? Não tem mais casa. Não tem mais família, né? Minha mãe depois fez, né? Minha tia, minhas primas depois, outras pessoas da família fizeram. E aí eu comecei a namorar uma jovem que tinha feito na mesma época que eu fiz, né? E interessante que o primeiro incômodo, digamos assim, vocacional, foi com uma mulher consagrada lá da comunidade. Ela frequentava a paróquia Cristo Rei. E o combinado era todo mundo ir na casa dela, porque a gente ia começar os ensaios da Paixão de Cristo. E aí ia definir os papéis, enfim, essa parte inicial. E aí a Lourdinha, nunca mais ouvi a Lourdinha. Foi a última vez que eu vi a Lourdinha. Boa tarde, ela meio séria. Boa tarde. Pena que o seu namoro não vai dar certo. Na lata, desse jeito? Na lata, ela não falou nada. Aí eu olhei... Sem rodeio nenhum? Para minha namorada, então, né? Olhei para ela e falei, então ela está me traindo. Eu não estou traindo. Se não vai dar certo... Tem alguma coisa errada aí. Essa mulher sabe de alguma coisa. Chegou alguma fofoca para ela... Eu dei risada, mas uma risada sem graça, interrogação na cabeça. Olhava para minha namorada. Aí eu até que eu perguntei, você está me traindo? Ela falou, não, que traição. E ela também não entendeu nada. A mulher falou perto dela? Falou para nós dois. Aí eu falei, aí ficou incômodo, ficou uma situação meio chata, assim. Eu falei, Lourdinha, não vai dar certo, por quê? Porque você vai ser padre. Aí eu morri de rir. Eu dei muita risada. Eu ri, eu achei muito engraçado assim, porque nunca passou até então, nunca. E ela permaneceu, e eu rindo, achando engraçado, achando irônico, achando tudo. E ela, séria. Manteve a postura. Vamos começar o ensaio? Vamos conversar as coisas do ensaio? Eu falei, vamos. Não entendi nada da reação dela, nada. E continuei o namoro. Não fez assim, não me provocou, não fez nada. A fala dela provocou por causa do namoro, da relação. Sim, não com a vocação. Não, né? Com a vocação. A preocupação de ter acontecido alguma coisa. Era por causa do meu namoro, porque eu gostava muito. Sim. Entendeu? Eu não queria perder minha namorada. E aí, seguimos. O namoro depois não deu certo. Terminamos o namoro, continuei com as aldeias, terminei o ensino médio. Comecei a faculdade com as Salesianas, em Lorena, fazia desenho industrial. Eu amava a faculdade,
amava os professores. Nossa, eu pirava mesmo nos professores. Era muito legal. Um professor meu, ele fez toda a parte gráfica do Hopi Hari, Sonho de Valsa. Então, assim, eram pessoas muito fera naquilo que eles faziam. Só um adendo. Me parece que o senhor é muito intelectual nessas coisas, né? Que o senhor disse que a missa tinha um chamado intelectual, aí o senhor fala do desenho, a parte técnica. Eu gosto. Tem muita... Eu gosto, porque o Evangelho da Missa de hoje, por exemplo, a fé, ela tem essa parte racional. Uau, né? Porque eu não amo o que eu não conheço. Então, para eu amar mais Jesus, que é um caminho que nunca terá um fim, é a partir do conhecimento. E quando a gente conhece, Perfeito. Quando a gente se debruça na Bíblia, nossa, você fala, meu... E o senhor já tinha isso técnico e aí depois veio com a experiência, mas vamos adiante. Aí o senhor curtia demais essa... Aí comecei a faculdade, comecei um outro namoro, né, que numa outra... Já que a Lourdinha falou que aquele não dava certo, eu falei, quem sabe então esse o aqui outro vai dar certo. E aí... Aí eu diminui um pouco a minha frequência por causa da faculdade, comecei a trabalhar. Mas tem a aldeia de adolescentes. Tem a aldeia a partir, não sei se é 17, 18 anos, não sei, até o vovô e vovó, mas tem uma aldeia para adolescentes. E me chamaram para trabalhar num grupo que chama Pequenos Gestos. Então, basicamente, era o grupo responsável pelos teatros, preparar os ambientes. Mas esse nome, Pequenos Gestos, me gravou, né? Porque o seu grupo é o Pequeno Gesto, mas o Pequeno Gesto é o grupo mais importante, por ser pequeno. A sua ação pequena transforma a aldeia, conseguem rezar mais. Bom, tinha uma explicação do grupo. E eu lembro que tivemos uma atividade com os adolescentes fora e agora era para concentrar todo mundo dentro do salão para continuar uma palestra, enfim, música. E eu estava chamando. Pessoal, vamos, pessoal, aqui. Nesse momento de chamar, eu lembro que eu fui olhar para ver se não ficou nenhum adolescente fora. Aí me veio, nossa, que legal ter uma vida assim, né? De chamar os jovens, mas chamar para algo que tem sentido, né? Legal esse movimento. Nada de vocação sacerdotal. Legal essa experiência. Veio muito forte isso em mim. E no momento de adoração, que era para os adolescentes, eu falei, olha, se eu puder, na minha vida, contribuir para isso, para essa coisa que eu não sei o que é, conte comigo. Foi essa a minha oração. Mas simples, zero vocação, zero tudo. Bom, a partir na faculdade, no terceiro ano do ensino médio, concluindo no terceiro ano do ensino médio, mas principalmente nos 2 anos que eu fiz faculdade, a figura do padre começou a me incomodar. Não o padre X, mas a vida sacerdotal, a missa, as pessoas buscarem o padre por um alívio de consciência, para confissão, para momentos felizes, tristes, etc. E aí, só que aquilo foi aumentando. E aí, pouquíssimas pessoas que eu conversei falaram, não é uma vocação? Eu falei, não é vocação. Eu fiquei 2 anos rezando para Deus tirar isso de mim. Esse incômodo com a figura do sacerdote. Chamei um padre, que foi meu diretor no Colégio São Joaquim. Né? Ele morava em São Paulo, numa obra social que nós temos bem no centro de São Paulo, lá no Bom Retiro, pertinho do metrô Tiradentes. Ele era diretor lá. Eu liguei para ele e falei, olha, a gente precisa conversar. Não estou bem. Falei, olha, final de semana eu tenho um casamento em Lorena. Eu passo na sua casa. Falei, beleza. Combinado. Passou em casa, meus pais gostam muito dele, nós ficamos conversando, aí meu pai falou, olha, eu chamei o padre aqui para confessar e vocês estão... Vai, tchau todo mundo, eu quero conversar com o padre. Expulsei todo mundo. Bom, aí eu falei, padre, eu queria uma ajuda, porque assim, eu não aguento mais Deus ficar me perseguindo. Não aguento, não quero
Então, aí ele não entendeu nada, aquela cara de ué pra mim. Eu falei, tô ruim, eu não tô bem, eu tô em crise, assim. Eu expliquei essa questão da figura do padre. Daí ele me ouviu com muita paciência. Agora eu preciso ir embora, que eu tenho um casamento, mas é o seguinte, isso eu não posso fazer. Essa é uma ajuda que eu não posso dar. Falar para Deus fazer, não fazer, posso rezar pela sua vocação, mas essa ajuda eu não posso. Eu falei, poxa, chamei o padre aqui para quê? Não me piorou. Querendo ouvir alguma coisa que me alivia. Exato. Isso é com você. Aí ele piorou. Eu saí, ele foi embora, eu fiquei pior. Ai, meu Deus. Aí fiquei com mais raiva do padre. Mais raiva, não. E eu rezava assim, não quero, muito obrigado. Uau. Era a minha oração, era só essa. Teve um jovem da aldeia, mais ou menos da época que eu fiz, que ele foi para o seminário. Da minha oração eu falava isso, já tem escolhido, já tem um lá. Tem gente lá. Eu não lembro se ele foi para a diocese, eu não lembro. Eu falei, já tem, se tiver que ser alguém da aldeia, já foi. Mira outro, me mira, mas me erra. Bom, mas mais eu rezava, mais piorava, digamos assim, né, a figura. E eu tive vontade de não ir mais na missa. Eu falei, não vou mais. Crise nessa idade ainda, né? É. Uma idade que tá muita transição, muita coisa acontecendo. E eu amando a minha faculdade. E eu já vislumbrando cursos. Né? Ia ter um concurso na faculdade, uma produção de uma joia lá, enfim. Um concurso internacional. Se de um lado tinha uma confusão grande na parte espiritual, de outro tinha muito bem definido profissionalmente o que o senhor queria. Muito. É isso. Eu já estava certo, eu tinha acabando a faculdade, alguns cursos, algumas empresas, né, procurando algum tipo de contatos, né? Essa parte inicial de universitário. Então, essa parte da faculdade, etc., estava dando muito certo. E essa parte espiritual, vocacional, tudo errado na minha cabeça, na época. Fui na missa, nos Salesianos de Lorena, Padre Vicente, que ele mora na Angola há muitos anos, ele é de Lorena, então ele estava de férias, ele foi celebrar a missa. Na homilia, ele falou, olha, gente, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei, não tem muito a ver com o evangelho, mas só para dizer um pouco de vocação, a minha vocação foi assim, assim, assim. Ele começou a contar a vocação dele. Do nada, não tinha nada a ver com o evangelho. Não tinha nada a ver com o evangelho, nada a ver. Não era solenidade, mas enfim, é domingo. E aí eu olhei para minha mãe e falei, mãe, você falou com o padre? Ele falou, eu já estava, falou, não, por quê? Eu falei, não, tá bom. E aí o padre, ele encerrou a homilia assim, olha, se alguém aqui tem alguma dúvida vocacional, que bom. Aí na hora, que bom para você que é padre, né? Eu que tô aqui ralando, não é bom nada. Você quer, né? Que bom, porque a certeza nunca é nossa, a certeza ela é de Deus. Uau. Aí foi um tapa doído. Eu falei, poxa vida, eu tô rezando para acabar com esse negócio, só pior. Por que esse padre foi falar isso? Mais um padre. Mais um? Eu falei, não, aí aqueles pensamentos, né? Eu acho que é um sinal para eu não vir mais na missa, achando que eu iria resolver. A gente tende a achar que a gente resolve da forma mais rápida. Não é a mais rápida. E principalmente com situações geográficas, né? Não vou mais naquele lugar. Tá resolvido o problema. Se eu tô com um problema nessa cidade, se eu mudar amanhã, ou tô no relacionamento, se eu trocar, vai estar legal, né? Não, geograficamente, acho que vai ser resolvido. Não, porque eu vou me levar. Não posso morar na Lua, eu não mas me esqueço, vou, né? Meu eu não fica, né? Bom, aí... foi... E aí o caso que eu contei, né? Eu estava indo com a minha prima no carro, e aí ao tocar, ela quis colocar, nunca fiz isso, ela quis colocar o CD do Anjo de Resgate, ela também tinha feito Aldeia, e aí nessa música do Anjo de Resgate, que eu procurei escutar, sem devocionismo, sem uma música bonita a gente canta, né? Eu quis escutar a letra. Contemplar, meditar. Isso. Né? O que o autor dessa música está querendo dizer? Uau. Eu quis ir ali, na raiz sem a música em si, melodia, nada. Eu fui na letra. E nesse momento, no carro dela, eu falei, olha, quer saber? Por que não? Porque assim,
a minha sensação, na época eu estava sendo muito cercado, né? Embora eu falava não, mas por que não também? Não é uma vida triste, não é uma vida criminosa, não é nada errado, né? Eu nunca vi um padre salesiano triste, nunca vi um padre salesiano desmotivado. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Mas eu fiquei em silêncio no carro, não falei para ninguém. Padre, é muito interessante essa nossa conversa aqui, porque a gente agendou de bater um papo e eu não conheço a história do senhor, estou conhecendo aqui no podcast, né? Não fiz nenhuma pesquisa, não pedi pauta, a gente está batendo um papo, como a gente faz com todos os nossos entrevistados. E a gente está no podcast da Podmuc, que é o Podmuc, né? E nós lançamos o Anjo de Resgate em 2000, há 26 anos atrás, né? E quando o senhor vem traz essa história que é o nosso dentro do nosso bate-papo, como Deus é providente, como é bonito perceber e entender que é como se o véu se rasgasse nessa música. Isso. E o senhor percebesse ali a possibilidade, se abrisse a possibilidade da sua vocação. Então, tudo que a gente está falando aqui não tem nada solto, não é só um bate-papo, né? Tem uma costura de Deus muito bonita. Exato. A letra pesou muito nesse momento. Por quê? Porque eu estava... Era um momento zero romântico, porque eu estava entregando, deixando tudo aqueles sonhos da faculdade. Que eram grandes, pelo que o senhor falou, muito, né? Muito bem organizado já, né? Então, eu estava... Era uma sensação de perda, né? Não de ganho, de vocação, que lindo. Era ao contrário, o que eu estou deixando para trás. Eu estou deixando. Né? Eu estou deixando. Por algo que eu não quero, forte que eu demais, não pedi. Então, foi muito difícil. Foram 2 anos de briga comigo e com Deus, né? Desde que o senhor começou? Desde que eu comecei. Então, assim, não foi nada, né? Romântico, né? Que lindo, vou ser padre. Vou ser padre, eu vou celebrar nada. Na verdade, foi um rompimento, teve que romper, né? Foi, e por isso difícil. Né? Aí depois, com o tempo, nossa, como eu estava apegado. Mas não era ruim, porque é sonho, jovem, faz sua faculdade, quer vencer na vida. Então, no carro era isso. O silêncio, durante o carro, escutando a música, era um silêncio de perda, de tristeza, de se render, né? Totalmente na dúvida. Eu não sabia que, beleza, é minha vocação, eu vou ser padre, não tinha respostas também. Né? Daí, esse padre que eu chamei para conversar em casa, que não me ajudou, ele me ajudou, mas não me ajudou na época, ele falou, olha, tem um padre tal, que ele é o responsável pela equipe vocacional, conversa com ele vai te explicar mais ou menos. E em Lorena teve uma missa de votos perpétuos. E olha, ele vai estar lá nesse final de semana, conversa com ele. Aí eu fui, lá no São Joaquim, nós ficamos conversando, eu de cabeça baixa, tentando explicar o que eu não tinha entendido, que era vocação, explicar uma coisa que eu não queria. Então, o que eu vou explicar para esse padre, né? E nós começamos a caminhar, eu de cabeça baixa, conversando, ouvindo, falando. O padre, de repente, ele me parou. Vamos parar aqui um pouquinho, vamos rezar. Nós paramos de frente com o busto de Dom Bosco que tem no centro do jardim lá central. Eu falei, meu Deus do céu. E aí rezamos uma Ave Maria, então, dia tal, tem alguns encontros vocacionais para ajudar no projeto de vida. Não é porque eu fiz encontro que eu vou ser padre, não, mas tudo muito livre. E aí, já com aquela sensação de que, vamos ver o que é. E eu falei, eu me animei um pouco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar, vou viver 1 mês, 2 semanas, e vou falar, tá vendo? Vou virar para Deus, vou falar, tá vendo? Não é minha vocação. Obrigado, saio. Você falou comigo, eu ouvi, tá legal, tô me entregando mais. Rebelde assim, mas obrigado, tchau. Tchau. Era essa a minha ideia. A minha vocação para entrar foi essa. Não foi para entrar para ser padre, concluir. Nunca pensei em concluir. O primeiro passo foi esse, né? Esse foi o primeiro passo. E aí entrei. Nós tínhamos um estágio vocacional na cidade de Piracicaba. Era uma obra social, hoje lá é colégio.
no São Mário, e de lá que nós seríamos destinados a alguma casa salesiana para começar a caminhada vocacional. Então eu fui sem saber onde eu iria morar. É isso que eu ia perguntar para o senhor. A caminhada vocacional do Salesiano é algo muito bem estruturado, né? Ela é bem organizada, né? Bem. Quando o senhor assume isso, o senhor já vai trabalhar pastoral em alguma casa, Em é isso? alguma casa. Hoje, quem entra faz o aspirantado, é um aspirante, ele vai recebendo elementos para refletir o seu discernimento vocacional, o seu projeto de vida. Depois, o ano seguinte, o pré-noviciado, noviciado, depois... Sempre de ano em ano até o início da... Hoje são 12 anos. Dentro dos Salesianos são 12 anos para se ordenar. É um tempo. É um tempo. E entrei, eu cheguei em Piracicaba, uma sensação de casa. Eu nunca tinha pisado em Piracicaba. Aqueles lados. Nunca. Eu falei, nossa, eu queria ficar aqui. Ia ter uns 3, 4 dias de retiro, depois no final você recebeu uma carta, então você vai para São Carlos, São Paulo. Foi para um retiro e ali é que é definido o lugar. E ali seria, o padre ia te conhecer, ver o seu perfil, ver a casa que está precisando, tentar casar o perfil. Muita e gente te mandar. Nesse primeiro ano... Nessa época era bastante... Onde eu fiquei lá, morei no aspirantado, que na época... poderia, o pessoal de faixa etária de ensino médio poderia estar no seminário, mas como eu já tinha concluído, eu era voluntário, né, na obra, fiquei voluntário lá na obra. E passei aquele ano em Piracicaba. Mas nesse encontro aí, que são vários vocacionados, né? Esse encontro, que define os lugares. Isso, que eram uns 12, era mais ou menos isso. Morei com 35 adolescentes. Né, mas eu era voluntário. Eles eram aspirantes, porque estavam no ensino médio, e eu voluntário. Eles iam para a escola salesiana de Piracicaba e eu ficava trabalhando na obra social, ajudando os educadores, enfim. Mas teve uma ocasião de que deu tudo errado naquele dia. Os adolescentes brigavam. Foi um dia péssimo. Foi um dia muito ruim. E aí, despedida no final da tarde, umas 4h30, 5 horas... A galera foi embora, os adolescentes foram embora da obra, eu entrei na capela da obra. Sentei no primeiro banco. Eu falei, eu sacrário. Vamos bater um papo, vou na diretoria. Vou na diretoria, é isso mesmo. Vou direto à diretoria. Eu falei, não era para estar aqui. E eu cheguei com a razão. Nossa... Não vai falar nada, quem vai falar sou eu. E eu, diante do sacrário. Saquei minha lista. Nossa, eu fui falando. Checklist, item bonito. Um checklist imenso. Eu falei, isso aqui, tá vendo? Olha. E eu quieto lá diante do sacrário. Tinha ninguém na capela. Ninguém. E falei. De repente, um desses adolescentes que deu trabalho a tarde inteira, não respeitou a professora, respondia a professora, tinha que chamar atenção. Nossa, um caos. E eu, no primeiro banco da capela, a porta da capela era um pouco mais da metade para o final, ele entrou, e eu não ouvi, deu a volta, foi lá no primeiro banco, eu estava de olho fechado, assim, rezando, não, estava brigando, rezando. Ele veio, tchau, tio, me deu um beijo na bochecha e foi embora. Ele só fez isso. Ele não falou nada, nada. Tchau, tio, que era uma sexta-feira. Eu olhei pro sacrário, falei, nossa, não precisava desse tapa, não. Falei, nossa, calma. Direto assim, né? Nossa. Eu entendi tudo e nada ao mesmo tempo. Aí eu fiquei muito sem graça. Qual foi a sensação quando... Foi uma sensação de ter uma resposta imediata. Mas a forma dele. Porque eu cheguei com a violência das palavras, embora eu não falei palavrão, nada, mas eu cheguei na violência, ele veio com a doçura. Mas respondeu. Entendeu? Mas respondeu. E aí eu entendi tudo na hora com tchau, tio. Eu entendi. Entendeu? O carinho, o amor de Deus com esse ato. E é tão interessante como a gente volta lá com o que chamou a atenção do senhor na aldeia. Era o quê? Pequenos gestos? Pequenos gestos. Olha que interessante. Por isso que o pequeno gesto ficou. Que é um gesto... Tá vendo como é que ele respeita a nossa linguagem?
É bíblico. O que ele fez... Bom, depois, uma outra hora, no Evangelho de João, capítulo 21 de João, Pedro, tu me amas 3 vezes. Ele desce ao nível de Pedro, ele desce ao nosso nível para falar a língua que eu entendo, que você entende, que a Dona Maria entende, que aquele jovem entende. Talvez se desse um trovão ali, um raio do Espírito pro senhor, ó. Se for, bicho, passasse um trio elétrico, faz, tudo, com nada. a música, nada. Mas um pequeno gesto, que é algo que conversava com a sua vocação desde Foi. de trás, né, padre? Exato. Vocação do senhor. Um adolescente que tinha dado trabalho, que eu tinha ficado com raiva dele pelas artes que ele fez naquela tarde, Sim. né? Tinha brigado com ele, chamado a atenção, você não pode, enfim, respeita a professora. Bom, enfim, e aí, tchau, tio. Mas foi um pequeno gesto, uma doçura, que foi um tapa também. Eu lembro que eu levantei, desnorteado, fiz a minha genuflexão e fui para a residência aéreo. Bem aéreo, como dizem hoje, bem brisando. O padre perguntou, você está bem? Eu respondi, mas não respondi, enfim, quieto naquele jantar, procurei ir para a capela de novo, né? Porque foi muito significativo. É forte, né? É muito forte. É um pequeno gesto, mas que para o senhor, para aquilo que o senhor estava vivendo ali. É. E, enfim, gostei muito daquele ano em Piracicaba, da convivência, aprendi muito. A cidade de Piracicaba, o povo de Piracicaba é muito bom, eles são muito bons, muito acolhedores, muito família, sabe? Você não sabe conversar se você não entra em casa, na cozinha, tomar um café. É muito simbólico as coisas. Bom, depois vim para Lorena, primeiro ano de filosofia, que nós chamamos de pré-noviciado, depois noviciado em São Carlos, né, lá com o padre Gilberto, que foi o nosso mestre de noviciado. Voltei para Lorena para fazer o segundo e terceiro ano de filosofia e concluir a filosofia. Foram 2 anos muito bons também, né, os trabalhos pastorais que a gente fazia nos oratórios. Junto com os estudos, a pastoral. Junto com os estudos, e ao final de semana, a pastoral. Né. Mas eu, encerrando a filosofia, eu desanimei muito vocacionalmente. Muito. E tomei uma decisão. Eu vou voltar para casa dos meus pais. Eu vou voltar, agradeço. Realmente não é minha vocação. Mas não era mais aquela ideia inicial do que eu não quero ser padre. Aquela ideia quando eu entrei. Não, eu já tinha vivido, já tinha compreendido um pouco. Não era mais aquela revolta, né? Isso, não era mais. Não tinha mais aquele problema com a figura do padre, Isso. Aí já tinha passado. Já tinha passado, já estava muito tranquilo. Só que eu não vou agora, porque nós temos um evento em Brasília, no Colégio de Brasília. Então eu vou para Brasília, na volta eu converso com o meu diretor, explico, converso em casa e encerro bem. Fomos para Brasília, Colégio Dom Bosco. Tem a Paróquia Dom Bosco lá, que é lindíssima. Eu conheço. Né? Lindíssima. A gente fez alguns eventos lá. E, bom, fazia parte da programação uma caminhada do colégio até a Ermida Dom Bosco, que é a primeira construção de Brasília. Antes de construir Brasília, construir a Ermida Dom Bosco. Dom Bosco é padroeiro de Brasília. Porque Dom Bosco sonhou com Brasília, né? Ele tem lá o relato do sonho. Bom, e na caminhada tinha um trio elétrico que um padre salesiano foi rezando o terço. Ele rezava, contemplava os mistérios, falava alguma coisa. E aí estava algumas jovens do oratório de Lorena. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento do menino Jesus. Jesus que nasce, aí o padre foi falando. E a gente com o terço, caminhando. E eu falei para as duas, falei, nossa, eu tenho uma dificuldade de linguagem com criancinha. Eu tenho uma dificuldade na linguagem, o que fala, né? Ser muito lúdico. É mais fácil adolescente. Apesar que falar da aborrecência, mas adolescente já te entende, você já cobra, você já, né? Tem um diálogo ali, eles te entendem. A linguagem não é tão infantilizada. Exato. Né? Não precisa ser tão lúdico. É. Bom, ficou nós 3 conversando. Eu gosto de criança, eu gosto disso aqui. Bom, tá bom. Fomos, teve uma missa com o arcebispo de Brasília, que era o Dom Sérgio, se eu não me engano. No outro dia, encerrou o encontro, voltamos para São Paulo, só que a nossa van, ela estava no rodízio, então não poderia, naquele momento, voltar, pegar a Marginal e voltar para Lorena.
Eu falei para essas duas que eu tinha conversado no terço. Vamos na rua Santa Efigênia, que é perto ali. Tem muita coisa eletrônica, tem muita novidade. Bastante tranqueira. Nossa, É bom de olhar. É bom de passear ali. Novidade pra gente que fica em Lorena. No interior, né? Fica doido na Santa Efigênia, é isso mesmo. Vamos lá. E nós começamos no lado da rua, olhando, conversando, os três totalmente distraídos. Tá passeando, gastando tempo. Fomos até mais ou menos o final, que a gente ficou com um pouco de receio de até o final. Atravessamos a rua e voltamos para ver as outras lojas. Conversando. Eu falei para as duas assim, olha, lá na esquina tem uma loja de calçados. Eu estou precisando comprar um tênis para mim. Então a gente vai andando, chega lá, compra o tênis e a gente volta ali para a inspetoria, toma um café e volta para Lorena. Conversando, de repente vem um menino assim. Falou, tio, eu não quero dinheiro. Aí eu falei, você quer um abraço? O que é? Não, sabe o que é? Minha família, ela ganha cartão da prefeitura que dá direito a uma cesta básica. Minha mãe perdeu o cartão. A gente está sem cesta básica. Você não me ajuda? Eu fiquei, meu Deus, porque a gente sempre desconfia, ainda mais naquela região. São Paulo, que é muita droga. Aí eu falo, então vamos lá, eu compro. Aí, do lado dessa loja de calçados, 2 lojas, tem uma pequena mercearia assim. Aí eu peguei um pacote de arroz. Ele falou, faz o seguinte, tio, pega esse outro pacote de arroz que é mais barato e dá para pegar um pacote de feijão. Aí eu fiz algumas perguntas e ele realmente entendia de cesta básica, pela idade. Eu falei, então acho que não está mentindo. Da minha cabeça, eu peguei um feijão, um macarrão, um óleo, sei lá. Uma cestinha. Isso, montei da minha cabeça ali a cesta. Aí paguei e falei, sacola pesada, né? Eu falei, onde você mora? Daí eu levo. Eu falei, não precisa. Eu falei, como não precisa? Não, tá pesado. Eu falei, não precisa. Eu falei, claro que precisa, então não dou. Eu levo embora. Porque é alimento, lá vai precisar. Não precisa. Bom. Aí as duas um pouco mais ali na esquina conversando entre elas, e eu com o menino, leva, né? E eu, mas meu Deus do céu, tá pesado, criatura. Eu levo. Né? Eu tô com tempo. Não precisa. Bom. Eu só sei que esse menino, na hora de agradecer, ele falou questões vocacionais. Uau. Questões vocacionais. De não desista, a vocação é momentos bons, momentos difíceis. Nesse sentido. Aquilo me chocou tanto que eu fiquei paralisado. Falei, quem que é esse menino? Por que está falando isso? Eu não vi ele tirar a sacola, ele pegar minha sacola, a sacola com os alimentos, ele sair, embora, eu não vi. Porque eu fiquei em choque. Falei, mãe, eu não falei com esse menino. As duas perceberam e... Bruno, o que foi? Ele te roubou? Eu falei, sim e não. Elas, como assim? Não roubou nada, mas roubou minha paz. Mas quem... Bom, voltamos para a inspetoria, entramos na van, voltamos para Lorena. Eu voltei a viagem de São Paulo a Lorena, olhando para a estrada e hiper incomodado. Por que ele falou o que falou? Bom, aí não falei nada com o diretor, falei, olha, eu acho que é um outro tapa, é um outro pequeno gesto. Teve festa junina no oratório, São Luís de Lorena. Eu fui lá para... Aí uma dessas duas veio, olha, posso te fazer uma pergunta? Aquele dia você ficou estranho. O que foi que você ficou estranho? O que aconteceu? Você voltou quieto na van? Eu falei, um menino, né? Ele falou as coisas lá, vocacional. Mas o que me incomoda é porque que hoje, agora aqui na festa junina, eu não lembro o que ele falou. Se foi tão impactante, deveria marcar, certo? Essa jovem virou para mim e falou, olha, se você que é salesiano não tem uma fé salesiana, ninguém mais tem. Eu falei, não entendi. Eu falei, vamos lá. O que nós conversamos no terço em Brasília? O que você falou? Que criança, não sei o quê, que não era o melhor o diálogo com adolescente, etc. Minha pessoa não sei. E daí, se Deus não entender essas coisas e ele, por vontade dele, não quis aparecer para você nesse momento vocacional da forma como você consegue dialogar, que é um adolescente, então eu falei, nossa, tem a sua lógica.
tem a sua lógica, né? Aí tem que ter muito... E outra, se ele falasse, se você não me ajuda com uma cesta básica, você fala, o tio não tem? Beleza, você iria comprar o seu sapato, o seu tênis, ia entrar na van e sabe Deus o que você ia fazer. Né? Então teve um sim ali da sua parte de acolher, mas muito mais um sim dele. Aí eu falei, tá bom, mas eu entendi. Mas por que eu não lembro? Ela falou assim, Bruno, a fala de Deus é para o nosso hoje. É para o nosso hoje. Aquele hoje seu, você precisava ouvir aquilo. Deus não fica Ctrl+C, Ctrl+V. Hoje, ele vai falar o que eu preciso. O amanhã e etc. E os tempos, ele vai falar no nosso hoje, o que estamos precisando no hoje. Deus é infinita criatividade, misericórdia, etc. Bom, foi outro tapa, outro silêncio. Eu falei, meu Deus do céu. Eu voltei para São Paulo tantas outras vezes, fui nessa rua, fui nessa mercearia, fui 1000 vezes para ver se eu encontrava aquele menino para agradecer. Né? Falei, olha, obrigado, porque nesse dia você me ajudou muito. Nunca mais vi. Hoje, então, nem lembro mais essa fisionomia, não lembro mais. Será que era um menino? Então, aí que ficou. E me provocou muito, muito. E aí eu falo, olha, eu acho que ele não brinca, não. Ele não sabe brincar. Eu não sei quando vai sair esse podcast, não sei quando vai ser a data. O Heraldo compôs uma música há pouco tempo sobre um anjo que passou na vida dele que não era um anjo. Olha. Que foi uma pessoa que provocou a vocação dele. E que sustenta a vocação dele até hoje. Exato. Ele compôs essa música. Essa música é muito... Nossa, vai ser lançada. Ela é muito maravilhosa. E ela tem muita intimidade com essa conversa que o senhor está falando sobre esse anjo que passou na vida do senhor. Vou mostrar para o senhor depois. Eu quero ouvir. E a realidade é essa. É um evento que aconteceu em 2010. Isso. Nós estamos em 2026. Eu não sei quem que é esse menino, não sei o nome, não sei nada dele. Não lembra nem do que ele falou. Não lembro do que ele falou. Eu lembro que eu não estava mais com as sacolas. Só isso que eu lembro. Quando você olhou... E da abordagem dele. Sim. Da abordagem eu lembro. Mas pós-compra, nada. Nada. Mas, mesmo não lembrando o nada pós-compra, é um fato que marcou. Então, nas missas... Quando eu estou com algum jovem, enfim, quando eu falo experiência de Jesus Cristo, são esses momentos em que a gente não consegue explicar. Né? Que a gente não está preparado, que não tem um roteiro, que não tem vou fazer isso, vou fazer aquilo. É um momento em que, pela fé, eu sei que eu preciso estar com o coração aberto. Porque o momento é dele. É ele que sabe, o hoje, o que precisa ser ouvido. Né? Se eu tiver... ainda na insistência de estar fechado, eu não vou fazer experiência. Não porque ele não quer, mas é porque ele não invade. Ele não invade o nosso coração. Ele está lá na porta. Eis que estou à porta e bato. Mas são momentos que o cronos, que o tempo menos importa. Tem minuto, não tem nada. Não né? tem. 1 hora, 10 minutos. É um tchau, tio. Entendeu? Aí a gente faz a mudança do Cronos pro Kairos, né? Do Kairos, exato. É exatamente esse momento que não existe o Cronos e o que está ali é o Kairos, né? É o tempo, a hora da graça. É a hora da graça. Isso, eu imagino que o senhor não sabe nem quanto tempo se passou nessa conversa, se foi 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 1 hora. Não sei responder. Não sei. É o Kairos, né? É o Kairos. É o que o senhor falou, ali, o Cronos não existe. Com o menino morador, não sei se de rua, mas muito simples. Ele tinha umas vestimentas bem simples, né? Mas ele me encheu de uma riqueza que ninguém naquela cidade de São Paulo, cidade de São Paulo cheia de milionários, de ostentação, ninguém naquela cidade me preencheria. Ô padre, e é interessante, né? O senhor já tinha vivido um Cronos lá na capela quando o menino dá um beijo, um pequeno gesto. Um Kairos lá. Um Kairos, o abandono do Cronos e aquela vida do Kairos. Aí o senhor vem para São Paulo, no meio de uma bagunça. Vamos falar ali, ali é uma bagunça. Né? Ali é buzina, a gente passando. Ali não tem jeito. Não, ali. não tem. Parece que Deus dá uma
pausa no tempo do Senhor ali e dá ali mais um momento de um kairos. Exato. Né? Um outro tempo. Exato. E aí o senhor volta para Lorena em êxtase, né? Que o senhor falou que êxtase. conversou com ela. E aí aquela decisão que o senhor tinha de, vou voltar para casa dos meus pais. O interessante é que eu não voltei a pensar, nossa, eu tinha marcado uma conversa com o diretor, nossa, eu vou ligar para os meus pais para dizer que eu vou voltar, que eu vou embora, que eu não vou mais. Não teve assim um pensamento, não, então não vou conversar mais, não ligo mais, não Delete. Pagou. Simplesmente eu continuei a minha vida. Eu não dei justificativas para mim de algo que eu iria fazer, mas não fiz. Então, não fiquei procurando justificativas. Eu procurei ficar vivenciando a experiência que eu tive com aquele adolescente. Que foi muito intenso. Muito. E aquilo, como você disse, se foi 1 minuto, 300 minutos, não importa. O importa é que ele, no bom sentido do termo, ele acabou com a minha paz ali. Porque eu fiquei em choque. Já tive cenas assim, de trânsito, de acidente de trânsito, que fico chateado, fico triste, mas em choque, paralisado. É isso mesmo, aquele centro de São Paulo, uma muvuca, uma confusão, parecia que não tinha ninguém, parecia que eu estava num deserto. Eu estava sozinho na cidade de São Paulo. Sabe umas coisas que não tem como explicar? Kairos pleno, né? Cara, foi muito importante aquele adolescente. Foi muito importante. E depois a fala dela, né, dando outro tapa para dizer, acorda, foi isso que aconteceu. É o discernimento, né, dela, né? Muito Deus madura. revelou para ela que o senhor não estava conseguindo entender. Para ela falou, olha, acredite naquilo que os jovens estão fazendo por você também. Um dia você vai fazer para eles, como padre. Mas até lá, acredito que os jovens estão fazendo. E nessa fase o senhor tinha terminado filosofia. Concluindo a filosofia. Isso. Aí são 2 anos de tirocínio, de assistência, de trabalho pastoral, alguma escola, alguma obra. E depois desses 2 anos, 4 anos de teologia. E aí se ordena, né, etc. E aí o senhor abraça... Nossa, eu falei, eu vou reclamar do que agora? Eu vou brigar o quê? Agora é pra valer, né? Agora, que cara de pau que eu preciso ter para falar mais o quê? Entendeu? Mais claro do que isso. Nossa, você fala, eu vou desenhar. Então, claro, tem altos e baixos, sem dúvida. Tem altos e baixos, mas assim, no momentos de baixa, e é interessante revisitar algumas questões. Não pedi, não quis, não sonhei ser padre. Nunca, minha família nunca foi assim, um status, nunca. Algo que fosse então, um interesse exato, humano, né? Então, nada. Né? Autopromoção, ou nunca. Então, me conhecendo mais do que eu me conheço, ele me chamou. E ele chamou o fulano para ser pai, o outro para ser padre, o outro... Enfim, todos nós recebemos um chamado. No meu caso, eu não sei o porquê, e eu acho que só lá que eu vou tentar entender o porquê que ele me chamou. Mas me conhecendo, ele me chamou. E a partir do que sou, com milhões de defeitos, com as qualidades que ele me deu, eu vou tentando ajudar o povo. É só isso que eu espero, assim, da vocação. Quando o senhor se ordena, e aí o senhor começa o trabalho como sacerdote, eu gosto sempre de fazer essa pergunta, porque eu imagino, né, ouvindo a história do senhor, por tudo que o senhor passou, essas experiências dos pequenos gestos, como é que foi a primeira missa? Olha, foi uma mistura de missão cumprida, uma missão de cheguei, vou fazer o que eu sempre quis fazer ao longo desses anos todos, frio na barriga, porque eu conversei com um padre salesiano, que era o reitor do Santuário São Benedito de Lorena, em maio. Falei, padre, eu vou me ordenar em outubro e eu posso celebrar minha primeira missa aí no domingo? Vou me ordenar no sábado de manhã, no domingo eu celebro minha primeira missa, né? Pode, claro, nossa, que alegria, bem-vindo. Então, de mês a mês eu fui, padre, tá tudo certo, padre, tudo certo.
Chegou final de agosto, mais ou menos, falou, olha, nós vamos fazer um coquetel após a missa. Só que eu morava numa obra social em São Paulo. Padre, lá a gente não tem dinheiro para bancar um coquetel. Eu acho que não precisa. Ele falou, não, o santuário vai... Uma coisa muito simples, mas só para acolher as pessoas. Eu falei, muito obrigado. Chegou metade de setembro, mais ou menos, minha mãe me liga. Nossa, que legal! A sua missa vai ser com o padre inspetor, que é o superior nosso aqui da Inspetoria de São Paulo. Eu falei, não, mãe, vai ser lá... Não, vai ser no santuário. Eu falei, não, sua missa vai ser na quadra. Já está divulgado, tem outdoor. Eu falei, não, mãe, não, a missa, entre aspas, normal, domingo, 7 horas da noite. Eu falei, não vai ser, não. É final de novena de São Benedito, todas as congadas, padre... Eu falei, não. Aí eu falei, meu Deus do céu, liguei pro padre. Eu falei, padre, como é que é isso? Ele falou, vem aí, tá tudo bem, tudo certo. Eu falei, não era isso que eu queria uma missa. Uma missa, dominical. Quando a gente fala simples, eu entendo, Sim, não é que a missa isso, seja simples, mas não era final de novena. Pouca gente, é. aquele público ali. Umas pessoas que eu iria convidar, com toda certeza. Liguei pro superior, pro provincial, o padre inspetor, padre, olha, aconteceu isso desde maio, expliquei tudo, falei, eu vou estar do seu lado. Tá. Tipo assim, eu louco pra ele falar, né? Eu doido pra ele falar. Não, melhor não. Melhor não. Primeira missa, muita gente. Marca um outro domingo. Eu falei, padre, eu marcava em São Paulo, eu morava do seu lado. Olha, só sei que esses padres, que eu programei. Esses padres são muito amigos do Nossa. senhor. Só paulada. A história do senhor com os padres é só assim, só jogando na fogueira, né? Só minha primeira missa, meu primeiro batismo também. Eu era diácono, fazendo em Piracicaba. O padre falou assim, olha, a primeira vez eu vou fazer, você olha, observa, e terceiro, quarto batismo para frente, você toca. Eu falei, combinado. O primeiro batismo, sábado de manhã, tinha umas 7 crianças, 7 bebês, um bebê passa mal, começa a ter convulsão. Meu pai. A família sai correndo e vai para o hospital. Aí o vô chega no padre e fala, escuta, e o batismo? Meu neto não vai ser batizado? O padre põe a mão nas minhas costas e empurra, vai com ele. Eu vou para onde, padre? Vai. Aí eu fui para o hospital. Aí meu primeiro batismo foi no hospital. Para fazer o rito lá. Vou fazer lá. Eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser minha ordenação? Isso tudo dá uma adrenalina, toda primeira vez dá uma adrenalina. Como é que vai ser? A missa para 5 mil pessoas. Nossa. Na quadra. Senhora, tem um outdoor na entrada da cidade já. Tem. E legal que eu estava passando com a casula, assim, e aí uma senhora aí, ela ia tirar uma informação. Padre, e ela foi me chamando, e eu não tinha virado a chave. Todo mundo chamava de diácono. Aí, ô padre, aí, nossa, é comigo. Foi ontem, eu olhei, né? Falei, pois não. Dá um desconto. Aí perguntou as coisas. Também eu falei, nossa, agora nossa, interessante. Uma chave, porque né? não é automático. E aí o senhor celebrou essa missa? Aí celebrei. Chamei esse padre que eu chamei para conversar lá atrás, que ele fez a primeira homilia, ele fez tudo, né? Bom Então, demais. E aí, a partir da ordenação, o senhor é enviado na missão salesiana? Na começa missão a trabalhar. salesiana, no estado, pode ser qualquer casa salesiana, mas eu estou encardinado, digamos assim, na Inspetoria Salesiana de São Paulo. Quantos anos de sacerdócio? Esse ano eu faço 8 anos. 8 anos. 8 anos. E agora vamos vir para o presente. Hoje o Padre Bruno está aqui em Cruzeiro. Estou aqui em Cruzeiro. Na obra salesiana de Cruzeiro, no INSA Oratório. Né? E conta para nós como é que é esse... Primeiro, como é que é o desafio? Porque assim, o padre diocesano, ele fica responsável por uma paróquia normalmente, né? E subordinado à diocese de Lorena. O padre salesiano, ele está para a obra salesiana, mesmo que esteja numa paróquia, né? Tem uma ligação com a paróquia, mas aí o padre salesiano, ele trabalha com as realidades salesianas, é isso? Exato. Toda congregação religiosa tem o seu superior, né? No nosso caso salesiano, nós somos 6 regiões, 6 províncias, 6 inspetorias no Brasil. Cada uma com o seu inspetor, que é o superior daquela inspetoria. Então, no estado de São Paulo, o padre Alexandre, ele é o superior. Então, ele vai vendo as necessidades das casas, mais ou menos o perfil do padre. A mesma coisa quando era vocacionado, né? Vocacionado, Interessante, né? Mesma coisa. Estudar o perfil para ver onde encaixa. Exato. E aí ele vai dando as obediências.
né? Por exemplo, em setembro do ano passado, eu estava em Campinas, ele foi lá para o encontro, daí ele falou, precisamos conversar. Estou pensando em mandar você o ano que vem para Cruzeiro. Você vai ser o diretor da obra, o diretor da comunidade, assim, e, enfim, explica mais ou menos. Eu falei, padre do céu, porque em Campinas eu era diretor de pastoral das 2 escolas, do Liceu e do São José. E o trabalho estava tudo certo. O trabalho pastoral desse ano já estava tudo encaminhado. Só para a gente entender, o trabalho pastoral não tem nada a ver com a parte administrativa da escola. Não tem nada a ver com pastoral, a parte... Pastoral, é igreja, pastoral, capela, é o carisma salesiano. É a formação dos alunos, formação dos colaboradores. Tá. Né? E calendário. Antes, nas obras salesianas, você sabe muito bem disso, os colégios tinham muitos eventos locais do colégio. Com o passar do tempo, os eventos ficaram ou regionais, por exemplo, Vale do Paraíba, ou do estado de São Paulo, inspetorial. Ganhou-se muito essa proporção. Os jovens eles saem mais das obras do que na nossa época, assim, de alunos, por exemplo. Então é a pastoral que encabeça isso, que pensa os eventos, retiros, gincanas, enfim, tudo. Então a pastoral cuida disso, manter o carisma salesiano, no caso, na escola. Todas as escolas têm prova, tem professor, tem não sei o quê, mas como é que o carisma salesiano acontece? A chama do carisma é a responsabilidade do padre daquela pastoral. Nós falamos que uma obra salesiana saudável é uma obra em pastoral. O porteiro é pastoral, a manutenção é pastoral, o professor é pastoral. Todos respiram. Mas tem um setor que ajuda, que alimenta, que dá formação, que propõe os eventos. Então, pastoral, sempre tem um padre que é responsável por isso. Um padre ou um irmão. Um padre ou um irmão, sempre irmão tem. Que é o responsável pela pastoral. Tá. Sempre tem. E aí o senhor está tranquilo lá em Campinas? Estou tranquilo em Campinas. Organizado o ano de 2026, desenhadinho. Desenhado, calendário pronto. Formação, tudo ok. Tudo. Formação, calendário pronto. Planilha orçamentária pronta, porque tem que ter do longo, né? Tudo certinho. Era só acabar 2025, 2026 e... Vamos botar o trem na linha, apertar um botãozinho. Bora. Já tenho gente para ajudar, tudo, a equipe, tudo. Vamos Eu era diretor das 2 escolas, de pastoral das 2 escolas. Eu ia ficar numa escola só. Ia chegar um outro salesiano. Então estava melhor ainda. Coisa boa, tranquilidade, organização. Tranquilidade. Oh, coisa boa. Trabalhei bastante em 2025, para 2026 estar organizado. E aí, então, meu irmão, mas é assim, mas lá tá precisando, porque isso, porque aquilo explica. Eu falei, padre do céu, mas como é que é isso? Né? Por um lado, eu fiquei feliz, como minha família é de Lorena, né? Eu só fiz a formação filosófica em Lorena, eu não fiz mais nada com o Vale do Paraíba. Tem Pinda, tem São José dos Campos. Depois da filosofia, nada. Aí o senhor já foi para tudo. Fiquei 9 anos na São Paulo. Capital, depois Americana, Piracicaba, Campinas, fiz 5 anos em Campinas. Então minha vida salesiana foi muito para lá. Então os jovens que eu menos conheço, tudo que eu menos conheço é Lorena, Vale. Que é o meu nome. Meu filho, já que é assim, ao senhor, já que é assim... E aí conversamos... mas tem que ser um padre para dar uma notícia. Tem que ser um padre. Tem que ser um padre. Olha, foi 1 hora de conversa. Foi 1 hora de conversa, ele explicando, desenhando, trazendo um pouco da realidade local. Como é que eles fazem essa análise? Eles vêm para cá? O padre, o bispo também faz isso, mas o padre inspetor, ele tem... Todos os anos, ele tem uma visita canônica em todas as casas salesianas. Então, ele vem aqui, fica uns 2, 3 dias, né? E conversa com as lideranças da capela, com os jovens. É onde ele mede a temperatura. Ele vai analisando. Ele vê a parte financeira, administrativa, pastoral, pedagógica. Ele tem uma noção do todo, de todas as casas. Né? Tá. Além das visitas informais... tem uma reunião, preciso ter uma missa, enfim. Tem uma que é oficial. Tem a oficial, tá. Né, que é anual. Todos os anos ele deixa a ata, tá muito bom, precisa crescer nisso, precisa mudar aquilo. Né? Então, ele tem uma noção. E no cargo que eu estou, é um cargo de 3 anos, podendo renovar por mais 3 anos. Não necessariamente eu sou obrigado a ficar os 3 anos. Eu cheguei em Cruzeiro,
não me adaptei, o povo não gostou, ele pode mudar. Amanhã, se ele quiser, ele pode mudar. Mas o normal da vida são esses 3 anos, né? Então, ele tem a noção do perfil da obra, do que a obra precisa e do perfil do salesiano. De quem ele né, pode que é 100% trazer, de né? quem ele pode. Essa pessoa tem um perfil mais de obra social. Essa aqui, escola, que nós temos obra social, obras sociais, escolas, a universidade, a Unisal, paróquias e casa de formação. Imagino eu que ele também tenha perfis que consigam equilibrar as duas coisas, né? Sim. Que também é muito importante, né? Importante. Para não acontecer só de um lado, né? É importante. Mas, claro, como padre, eu sou encardinado na Diocese de Lorena. Tá. Né? Manda uma carta. Me ensina que eu não sei. O que quer dizer encardinado, para eu aprender? O padre, qualquer padre, ele não pode ficar solto no mundo. Eu sou padre, mas eu vou ficar um mês nos Estados Unidos. Ah, tá, não, entendi. calma. Então, o bispo, ele precisa ter conhecimento e autorizar aquele padre a estar trabalhando na sua diocese. Mesmo estando numa obra salesiana. Mesmo sendo um religioso. Tá. Ele precisa autorizar isso. Tá. Então, o padre ele recebe uma carta que chama uso de ordem. Tá. Então, eu tenho a autorização do bispo, Da porque diocese. ele que é o pai da diocese, de presidir missa, de atender confissão. Isso quem dá é o bispo, não o inspetor. O inspetor ele me deu a posse de diretor da comunidade. Quanto obra salesiana. Obra salesiana. Quanto igreja. Agora, se aqui fosse paróquia, por exemplo, o bispo teria que vir aqui e me dar a posse de pároco, não o padre inspetor. Entendi. Né? Entendi. Então, mas, claro, isso é muito Tá. conversado, Sim, né? Muito sim. tranquilo. Entendi. E aí o padre vem e fala, vamos para Cruzeiro. Eu falei, padre, vamos embora. Eu não sei como é já que que é é isso. assim. Já que é assim. Vamos lá, vou tentar ajudar, né? Tentar ajudar. Mas assim, no estado de São Paulo, na Inspetoria Salesiana de São Paulo, a cidade de Cruzeiro, a obra de Cruzeiro, ela é muito conhecida pela fé do povo. As pessoas não acreditam na participação, às vezes. Alguns padres que vieram para cá, eu já conversei. Quando a gente fala, eu sou fruto de Maranatá. Certo. De encontro de Maranatá. E aqui, na nossa época de encontro, quem era o padre Cipriano. Já faleceu o padre Cipriano. Nós estamos falando de 96. Nós reunimos nessa quadra aqui 1.000 jovens toda segunda-feira. Toda segunda-feira, 1.000 jovens às 18 horas. Das 18 às 19. Era o nosso encontro. A gente tinha uma caixinha de som, que a gente ligava um violão e um microfone, caixinha velhinho. O Tiãozinho emprestava um violão que ele tinha, que a gente não tinha nada, né? Toda segunda-feira. 1.000 jovens. Que beleza 1.000 jovens. isso. Então, assim, a comunidade sempre foi muito fervorosa nesse sentido. É óbvio, né? Que tem... Eu acho que cada padre que vem, ele imprime, acho que a sua característica. Acho que é por isso que o inspetor traz um padre, né? Exato. Até porque se imprime demais a pastoral, deixa o outro lado. Então, Exato. cada padre que vem imprime, acho que a sua identidade, vamos dizer assim, né? Mas a comunidade sempre foi muito fervorosa. Sim. Né? As missas de domingo aqui no Nossa, oratório muito bem participativas. impressiona, né? E não pela questão quantitativa. Aqui impressiona. Sim. Mas a qualidade. Sabe? E qual que é o maior desafio hoje? Quando a gente fala de obra salesiana, a gente fala do carisma Dom Bosco, qual que é o maior desafio hoje que o senhor encontra? Eu acredito que tem vários desafios. Né? No âmbito administrativo, os desafios financeiros, né? Os desafios de se contratar bons funcionários, porque ninguém tem bola de cristal para saber a vida profissional da pessoa. Mas hoje eu percebo que a questão do amadurecimento da fé dos jovens. Né? A palavra amadurecimento ela tem um peso muito grande. Né? Porque exatamente naquilo que falávamos antes. O jovem, no caso das escolas, eles precisam saber o português, a física, o inglês, etc. Eles precisam ter uma preocupação acadêmica, mas saber conviver. Então, eu tenho o desafio de... É uma concorrência desleal. As redes sociais, o tipo de uso, porque nem tudo, mas as redes sociais, certos jogos, etc., essa parte
da internet que atrapalha, atrai, tem muito mais recursos e etc. Da parte do saber conviver, do olhar nos olhos, obrigado, com licença, desculpa, né, de respeitar os mais velhos. Então, dessa parte que é atrativa, mas uma forma negativa, claro que aparece mais, chama mais atenção. Então, quando pela fé, eu ajudo os jovens a encontrar um sentido para a vida, a saber que tem coisas que eu sei que existe, mas eu não preciso acompanhar, não preciso fazer, eu não preciso copiar para eu ser. Não, eu sou a partir daquilo pela fé, pela experiência que eu faço, né? Então, essa parte dos valores e valores cristãos, no nosso caso, é um desafio. Eu me lembro algo que chamou muita atenção na minha infância, né? Não existia o que tem hoje aqui na escola, né? Aqui onde a quadra grande era um campão terrão. Era um campão terrão, só tinha o campo do lado de lá, que já era gramado. Sempre foi um bom gramado, tá? Ah, ótimo. O campo da lateral ali, que é o campo de futebol, sempre foi uma grama excelente. A gente adorava jogar bola, todo mundo gostava de jogar muita bola ali, porque aquele campo sempre foi muito bom. A grama sempre foi muito boa. Só que o lado de cá era um carecão. Não, era um carecão mesmo. Tá. Era pozão, terrão. Era pozão. Meu pai conta que o padre Hamilton jogava futebol de batina. Meu pai conta a cena. Ele fala, o padre Hamilton, ele recolhia a batina, dobrava a batina, segurava com as mãos e corria atrás da bola. Meu pai é dessa época, então eles contam. Ele disse que era bom de bola. Diz que o padre Hamilton era bom de bola. Eu adorava jogar bola. Então, o que eu lembro da minha adolescência? Muito movimento de jovens para além da escola. Tá? Então a gente estava conversando anteriormente, né? Boscolândia, Faíslândia. Uma coisa que acontecia, não existia pista de skate, como a gente tem uma aqui na esquina, né? Hoje aqui. Exato. Não, as rampas vinham pro pórtico da escola. A gente montava a rampa ali. Onde tem hoje ali a sala de jogos, que vocês montam ali o totó, as coisas, certo. Ali ficava uma rampa nossa. A gente vinha do busto de Dom Bosco lá. Nossa. A gente vinha remando de skate e a gente voava na rampa e caía na frente ali. E a gente vinha andando, passava pela igreja e voltava ali. Então, a minha lembrança de adolescente, ela é muito forte nesse sentido. E muito cheio. Existia uma... Eu não sei se eu posso dizer mistura, não é isso, mas a própria comunidade, ela fazia um elo de ligação com os alunos da escola, porque eram manhãs para os alunos, mas era manhã para a comunidade também. Então, o oratório era aberto. Então, tinha os alunos, que sempre foi muito forte, né? O ensino aqui, a escola sempre foi muito cheia, bastante aluno. Só que a comunidade participava, então acontecia essa mistura. Então, eu não estudava aqui no oratório, não estudava escola particular. Então, eu vinha lá do meu bairro para poder jogar bola com os alunos daqui. Ah, tá. Então, e era acolhido tudo. Então, isso era muito legal, padre. Isso era muito legal. Isso era algo que, assim, chamava atenção, né? E a gente era muito bem recebido pelos padres, tinham mais irmãos, não era só, eram mais irmãos que estavam aqui. Né? Então, tinham muitos eventos. Então, as minhas lembranças das minhas experiências, até antes da minha conversão, são experiências assim, na obra. Né? Então, quando eu pergunto do desafio, talvez criar algum cenário em que o jovem se sinta mais motivado. Não sei se a palavra é motivação, mas enfim, mais motivado em estar aqui, entendeu? Em estar aqui dentro. A acolhida salesiana, ela pretende isso, porque a palavra acolhida com a palavra acompanhamento, para nós é a mesma coisa. A acolhida não é oi, bom dia, bem-vindo. Tudo bem, é uma acolhida. Mas todo santo dia, você saber que eu estou aqui com você, isso também é uma acolhida. Isso é para tornar o ambiente salesiano diferente. E acho que favorece a formação do jovem. Favorece. Né? Ele ser ele. Dom Bosco era assim? Muito. Acolhimento e acompanhamento? Acompanhamento. Era acolhimento e acompanhamento. Tanto que, para nós, a gente, na nossa linguagem, a gente não fala, eu estou indo lá para a escola salesiana. Eu estou indo para a casa salesiana.
A palavra casa, ela tem um peso muito significativo, porque é para você, aluno ou não, se sentir em casa. É um lugar que me respeita, um lugar que as pessoas me amam, um lugar que puxa a minha orelha, um lugar que me educa, mas é porque é casa. Então nós não somos concorrentes, inimigos, adversários. Não. Se você está na mesma casa que eu, então você é meu irmão. E a casa é o lugar da formação, É o lugar da mas formação, é o lugar do acolhimento. é o lugar do acolhimento, é o lugar né? da família, de É crescer o lugar das juntos. lágrimas, mas Exato. também é o lugar das alegrias. Né? Exato. Talvez seja exatamente isso que falte hoje, né? Para aumentar, né? Não é que falte, mas a gente aumentar, acho que ampliar isso para que os jovens se sintam mais assim, né? Isso. Porque E o cuidado. Eu me sinto cuidado e eu cuido. Então, oratório festivo, aos finais de semana, sempre é essa fala. aqui tinha eu lembro, interrompendo o senhor um pouquinho, aqui tinha deixa eu ver se eu lembro, tá? Mas se eu não me engano, tinha um pontinho. Sim. O senhor lembra? Sai dessa época Sim. do pontinho, lá também, Lorena, tinha? Sim. O Várias pontinho, a gente casas ganhava o pontinho, e se você juntasse os pontinhos da semana, você ganhava alguma coisa. Isso. Aí a gente ia tomar um Isso. lanche no fim, Isso, depois... concorria tal coisa. Sempre depois da missa a gente tinha um isso, pontinho. Isso. Isso. Isso é muito marcante, né? Isso é uma hierárquico para nós, os valores. Primeiro, eu tenho que cuidar das pessoas. Seja durante a semana, na escola, aos finais de semana, no oratório festivo. Eu cuido das pessoas. E segundo, das coisas. Porque eu vou chutar bola, mas eu não vou destruir essa bola porque final de semana que vem, você ou eu, qualquer um, nós vamos usar. Nós precisamos do ambiente. O ambiente salesiano, embora tenha várias escolas assim, que são muito bonitos, não é um ambiente de luxo, mas é um ambiente que educa por si só. Ou seja, pintura, limpeza, organização. Isso também, para Dom Bosco, isso também educa. Mas isso é uma característica muito marcante na obra salesiana. Eu já visitei algumas. Organização, né, o que o senhor falou, limpeza. Exato. O cuidado com a obra também, né? Cuidado com a obra. Isso é muito forte. Isso ajuda na acolhida. Então, eu estou entrando num ambiente que está caindo na parede, que está pichado, que está cheio de sujeira, tem bicho. De uma certa forma, está educando, não para o lado positivo. Agora eu entro, está tudo pintado, está organizado, né? Isso eu me sinto mais acolhido. E neurologicamente isso também faz o sentido. Tem um estudo muito... Depois, uma outra hora, a gente conversa sobre esse estudo. Sim. Tem o estudo das vidraças quebradas que fizeram numa comunidade interessante. Legal. Né? Quebrou a primeira vidraça, ninguém arrumou. Quebrou a segunda, quebrou a terceira, e aí aquela comunidade se tornou um lugar, porque aquilo ficou muito familiar. Né? E é interessante porque às vezes a pessoa vem de um lugar, e vou usar essa linguagem, talvez, não só as vidraças físicas, né? Mas as vidraças da alma estejam quebradas, né? Sim. E ela vem para um lugar onde ela é acolhida, onde Exato. ela é recebida, onde ela é... É que às vezes as pessoas fazem um pouco de confusão em relação a... Eu aprendi isso há pouco tempo, tá? E aí o senhor me corrija se eu estiver errado. Sobre a própria liturgia da missa, né? Porque na missa, o centro é Cristo. A própria obra da igreja, ela afunila para o altar. Exato. Né? E eu não entendia o porquê que na missa ficava assim, por que não tem uma equipe de acolhida, fazendo festa, trazendo as pessoas para dentro? Eu não acredito, até pouco tempo, tá? Não é muito tempo não. E aí eu fui entender que isso se faz no grupo de oração. Isso. Você pode soltar foguete, Exato. pode quebrar, fazer o que você quiser, Exato. pode botar um trio elétrico na porta. Exato. Agora, na missa, a gente sacrifício. vai para morrer com Isso. Cristo. Eu não tenho que ter um marketing, né? Eu vou morrer com Cristo. Então, às vezes as pessoas se confundem um pouco. Nossa, por que naquele lugar, aquela igreja, eu não sou assim recebido, né? Quando a gente diz acolhida, a gente está dizendo de um jeito mais abrangente, né? Na obra em si, né, Sim, padre? Porque sim. na celebração não existe isso, né? Não. Na missa em si, né? Tá. Por si só, o sacrifício ele já diz por que nós estamos fazendo aqui, o que vamos fazer agora, nesse momento, missa, né? Porque missa é ação de graças. Deus não precisa da nossa missa. Ele não precisa do nosso terço. Ele não precisa do nosso grupo de oração. Ele não precisa de nada para ser o que... Se amanhã acabar a humanidade, ele vai continuar sendo Deus sendo absoluto. Mas é tudo para uma ação de graças. Nós nos reunimos e fazemos
da melhor forma possível para falar muito obrigado. Não somos dignos, mas a sua misericórdia se derramou. Então, fazer o bem feito, com a razão, com a compreensão do que você está celebrando, do que você está agradecendo. Missa não é para barganhar. Eu venho aqui, agora me faça isso. Não, missa é muito obrigado. Uau. Por recebemos sem mérito algum, mas graça. recebemos. Mas recebemos. Graça. Tamanha graça que é a cruz. É por isso que o centro é o altar, o centro é o sacrifício. E aí Isso. nós vamos para poder morrer com ele. E né? o que é uma missa bem celebrada? Boa. O que é uma missa? É uma pergunta que eu acho que padre ou não deve fazer sempre. O que é uma missa bem celebrada? Claro, quando o povo é acolhido, quando o povo reza, né? Mas, dentre tantas definições que nós podemos conversar, uma missa bem celebrada é quando ministros, acólitos e coroinhas, leitores, padre, música, enfim, não aparecem. Nossa, a missa ali, o padre falou da vida dele, mas não, o que é Jesus ali? Nem apareceu Jesus, não teve nenhum espaçozinho, coitado, para ele. Então é show, é autopromoção, qualquer nome queira dar. O padre celebrou, o cantor fez o papel, o leitor, uma boa proclamação, mais do que leitura, os ministros, enfim, postura. Ninguém apareceu. Essa é uma boa missa. Uau, entendeu? Muito bonito. Porque aí, de fato, quem apareceu, quem foi contemplado, adorado, foi o mistério da cruz. Cristo. Né? E a certeza da ação de graça da ressurreição. Nós estamos para a missa, né? Exato. Não é para nós, né? Não, exato. Isso é maravilhoso, né? E às vezes, eu sempre questionei também, a gente está falando de missa, né? A missa de cura, a missa... Não. Toda missa é missa de cura. Toda missa. Toda missa é missa de libertação. Toda. Não existe, Não. né? Nós damos específica, títulos, sim, mas toda missa, toda. né? Deus... Quando a gente fala do amigo que o senhor disse, né? Eu queria celebrar uma missa simples. Só linguagem, porque só não linguagem. existe. Não. A missa é missa aqui, ou do outro lado do mundo, a missa é missa, é o santo sacrifício. Com o padre de 99 anos, com o Papa, é o sacrifício. Independente do altar, independente Exato. do cálice, independente da... A melhor missa celebrada? Eles estavam sentados no chão. A ceia judaica era no chão, ao redor, entendeu? Não tinha casulas importadas, cálice de ouro, não tinha nada. Não tinha um super som. A melhor missa até hoje foi assim, no chão, ao redor do único e verdadeiro sacerdote, que é Cristo, que é o centro. Então, é importantíssimo cuidarmos da liturgia. A liturgia precisa ser conhecida, ser organizada, bem celebrada. Isso é fundamental. Mas nada pode nos atrapalhar dessa visão. É Ele. Ele é o centro. É por Ele, é para Ele, é com Ele. Porque eu vou, mas na verdade eu vou ser alimentado, né? Eu vou experimentar, né? Vou. A experiência. Padre, dá para conversar aqui mais 5 horas. Temos que marcar o pod 2, pod 3, pod 4. Como o senhor mora muito longe... Nossa, né? Demorei para chegar. O padre fez uma viagem longa aqui. Não posso demorar muito, porque ele ainda tem uma viagem longa para chegar em casa dele. Padre, quero agradecer de coração. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de conhecer a história do senhor e surpreso de perceber essa vocação que veio através de uma música, né? Veio. Aí a confirmação de uma música da Bandana de Resgate. Então isso é as deucidências de Deus, né? Deus faz isso. Padre, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo convite. Tamo junto. E acho que a gente vai ter que marcar mais coisas aí para conversar um pouco mais. Quero conversar com o senhor depois sobre formação, a gente trazer algumas outras realidades aqui. Sim, a casa está sempre aberta para receber o senhor e toda a comunidade salesiana. Muito obrigado. E digo mesmo, a casa aqui está sempre aberta. Gratidão, padre. Muito obrigado. Muito obrigado. E é isso aí. Você que acompanhou esse Podmuc diferente, né? Podmuc está sempre recheado de coisa boa, mas hoje com a presença de um padre foi diferente, não foi? E a gente pôde experimentar coisas que a gente nem imaginava aqui da experiência da vida do padre. Então, Deus abençoe você. Vou pedir para o senhor dar uma bênção, pode ser? Para a gente terminar esse podcast diferente? Vamos pedir as bênçãos de Deus para todos nós que estamos acompanhando, as intenções que cada um traz em seu coração, famílias, necessidades. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa Mãe Maria, desça sobre nós, nossas famílias,
a bênção misericordiosa de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe você. Curte, comente, compartilha. Pessoal aqui de Cruzeiro, quero ver todo mundo comentando a participação do Padre Bruno aqui. Aguardo vocês no nosso próximo episódio aqui no Podmuc.